Por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais impressão dá vontade de rir. Quarta é dia de feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Ovos brancos Pente com 30, R$16,80. Alho a granel, quilo R$17,98. Banana Pacovan, quilo R$2,98. Ofertas válidas nesta quarta, 8 de fevereiro. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Passe o protetor, beba muita água, não esqueça o boné. E se precisar, conte com Análises. Cuide da sua saúde e aproveite o melhor do verão. Laboratório Análises, sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Atenção, servidor público! Chegou a hora de fazer o seu empréstimo consignado com taxas justas. Venha pro Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Aceitamos portabilidade e você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos! Sicredi. Gente que coopera, cresce! O Salão Plena Beleza e Estética oferece serviços de cabelo, unha, sobrancelha, estética facial e corporal, extensão de cílios, maquiagem, depilação e noivas. No combo de verão, escova mais maquiagem por R$ 159,99. E tem mais, unha, pé e mão e escova, R$ 69,99. Plena Beleza e Estética. Empresarial Shekinah, Sala 12, Manaíra. WhatsApp 999182667. Instagram, @PlenaJP. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. JI Alumínios e Acessórios. Alumínio em geral. Suprema, box temperado, engenharia 8mm, linha 25, gradil panorâmico, tubos quadrados, retangulares e redondos, cantoneiras e lambris, vidro para box e policarbonato com o menor preço. Pagamento facilitado. JI Alumínios e Acessórios. Avenida Cruz das Armas 55, bairro de Jaguaribe, aqui na capital e na cidade de Esperança. Telefone 3222-5389 ou 998-81-4343. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Quer uma dica de um lugar onde você encontra todos os modelos de fechaduras, ferrolhos, dobradiças, cadeados, puxadores e acessórios para móveis? O Atacadão das Fechaduras é o lugar. Moveleiros, arquitetos, construtores ou você que quer embelezar a sua casa ou seu apartamento, o Atacadão das Fechaduras tem todas as marcas de fechaduras pelos menores preços, com desconto à vista e divide em todos os cartões de crédito. Atacadão das Fechaduras ainda faz a entrega da sua compra na sua casa. Em João Pessoa, na Maciel Pinheiro 154 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande, na Avenida Presidente João Pessoa 439 no centro. Telefone para delivery 999360081. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional.
A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Agora tá todo mundo na pop. Agora tá todo mundo na pop. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Alô, jornalistas! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no sujetinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim.
drogas é na Clean. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Então diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Na Paraíba são 12 horas e 9 minutos. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 8 de fevereiro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Comoção internacional. Número de mortos em terremoto na Turquia e na Síria já passa de 11 mil vítimas. Milhares de pessoas ainda estão sob escombros e população sofre com o frio extremo que passa da casa de menos 5 graus centígrados. E hoje faz um mês da invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. As investigações avançam cada vez mais e se aproximam do ex-presidente da República, o capitão Jair Messias Bolsonaro. Fraude na Previdência. Polícia Federal cumpre mandados em Mamanguape, Cajazeiras e Guarabira por fraudes milionárias no recebimento de benefícios de prestação continuada. Violência contra a mulher em um dos pontos mais famosos do mundo.
2 brasileiras afirmam terem sido estupradas, acreditem, perto da Torre Eiffel em Paris, um dos mais conhecidos pontos turísticos do planeta. E atenção, agricultores, governo federal prorroga prazo para o cadastro na agricultura familiar. E o município de Cabedelo anuncia a seleção para 120 vagas de trabalho em creche. O edital deve sair ainda esta semana. Prevenção à poluição sonora. Festas de carnaval em Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, a terra de Luciano Coxinha, devem terminar às 3 horas da manhã, principalmente por causa dos famigerados paredões de som. Essa notícia eu não queria dar. O Flamengo e os flamenguistas choram. O rubro-negro mais querido dá adeus ao sonho do bicampeonato mundial com a derrota de 3-2 para o Al Hilal na Arábia Saudita ontem no Marrocos. Nada como um dia após o outro. Caso de xenofobia envolvendo noiva de atleta do Botafogo da Paraíba sai da instância estadual e é enviado para o Ministério Público Federal. A catarinense já não está mais na capital paraibana. E na entrevista F5 de hoje vamos receber o auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, o STJD, o paraibano Cláudio Diniz. E você não pode sair de casa sem saber. A Mega Sena pode pagar hoje 160 milhões de reais, o 7º maior prêmio da história do concurso. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas lotéricas ou pela internet. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. A produção é de Juliana Carneiro e a edição é de Código de Lira. A sonoplastia é dele, o secador oficial da pop, o Araponga, o índio, o raivoso, o tenebroso, o incrédulo, o insensível, Luciano Coxinha. Encurralou o Mengão. Você pode acompanhar a F5 pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online, porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. Petrônio Torres. 12h16, Coxinha. Eita, Coxinha. Quarta-feira, hein? Quarta-feira de cinzas.
O que foi, meu filho? Que eu tô chorando, meu filho? Amanhã, papai, amanhã pega de novo. Ai, meu Deus. Ai, papai. Ô, filho. Você quer o quê, filho? Tá doidinho, papai, pra ficar forte. Encurralou o Mengão. Bambu gemeu pro lado do Flamengo, papai. A giripoca pior pro lado do Urubu. Ai, 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 ai. Seria muito cômico se não fosse trágico para os flamenguistas. Como foi sofrido o Luciano Coxinha. Como doeu. Como está doendo. Faz parte, né, do futebol. A vida é assim. A gente ganha, a gente perde. A gente sorri, a gente chora. A gente comemora, a gente fica cabisbaixo. Faz parte do futebol. Qual seria a graça se nós só vencêssemos, não é verdade? Luciano Coxinha, você tá aí com um sorriso estampado na cara. O sorriso que vai de orelha a orelha. Tá sorrindo, tá se divertindo com a desgraça alheia. Seu Luciano Coxinha. Boa tarde, Coxita. Boa tarde, Petrônio Torres. Boa tarde, Rui Dantas, Juliana Carneiro e Fábio Bernardo. Rapaz, o Fábio não chegou ainda, que é flamenguista. Rui também. Juliana, você que é vascaína. Corintiana. Aliás, corintiana. A gente tá sabendo por que Fábio Bernardo tá chegando atrasado hoje, viu? Não, ele foi no médico, ele foi consultar. Ele foi cuidar. Claro, depois de uma perca dessa, indo pro médico mesmo se consultar, né? É, tem que saber o que tomar. O que tomar numa situação dessa para se acalmar, para a vida voltar ao normal. Mas, minha gente, foi sofrido, foi terrível. Fazia tempo que eu não via o Flamengo jogar tão ruim, tão mal, quanto jogou ontem, especialmente no segundo tempo. O Flamengo entrou na roda do Al Hilal. O time árabe botou o Flamengo na roda, Coxinha. Você assistiu, Coxa? Assisti não. Sério? Fiquei só secando de longe. Só ouvindo... Só ouvindo os resultados. Foi triste. Lamentável. Mas, Coxa, diz aí para os nossos ouvintes, eu não quero falar sobre o jogo, não vou falar mais, não. Diz aí para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer, além das emissoras de rádio, que é encabeçada aqui pela Pop FM, aqui de João Pessoa, a gente passa também pela Caruá FM, passa pela Angelim, passa lá em Souza, passa pela Rádio Opção, lá em Pombal, passa por as alternativas, passa pelas difusoras. Mas além desses canais, que outros canais nós temos que os ouvintes, que as popianas, que os popianos têm para também interagir conosco, Coxa? Fala, secador! É super fácil você acompanhar aqui o F5, você pode nos acompanhar através dos aplicativos de rádio, Rádiosnet, TuneIn, entre outros, é só procurar aí. Rádio Pop FM 89.3, João Pessoa, Rádio Pop FM 89.3, João Pessoa. E também lá na plataforma do YouTube. Você que tem o YouTube no seu smartphone, na sua Smart TV em casa, é super fácil para você acompanhar, ver toda a galera, todo o pessoal aqui do F5, conhecer o Fábio Bernardo, Petrônio Torres, o Rui Dantas, a Juliana Carneiro. É super fácil. Vai lá na plataforma do YouTube e procura aí na barra de pesquisa, vai lá e digita F5 Online, F5 Online. E aí, nos encontrou? Aproveita, se inscreve no nosso canal, não custa nada, não dói nada, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações, deixa o like, deixa o gostei e também participa lá do nosso chat lá, vai lá no chat, bate um papo com o pessoal, chat aberto, liberado, desbloqueado, fique à vontade e aproveita também, compartilha para os amigos através você pode compartilhar no seu Facebook, você pode compartilhar nos grupos do WhatsApp, então você vai espalhando aí o F5 para todo mundo ficar informado do que acontece no Brasil e do mundo aqui na Pop FM com você, Petrônio Torres. Olha, Coxa, eu na segunda-feira eu assisti no Jornal Nacional e assim, as cenas que chegam da Turquia são
de partir o coração. Eu confesso que eu chorei muito, mas muito, muito mesmo, pela situação que passa a população da Turquia, em especial nas cidades onde teve o epicentro do terremoto. Gente, além da queda, o coice. Se não bastasse o desastre que aconteceu, a Europa, especialmente a Turquia, passa por um inverno muito cruel. A temperatura está na casa dos menos 5 graus Celsius, com sensação térmica de menos 10, menos 15 graus. Muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas sem terem o que comer, muitas pessoas ainda preocupadas se novos terremotos podem acontecer ou não. Mas o fato é que o resumo de hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o terremoto foi na madrugada do domingo para a segunda. O total de mortos na Turquia e na Síria devido ao terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter passa de 11 mil. Só no território turco foram mais de 8.700 turcos e turcas que perderam as vidas. Na Síria, esse número é 2,7 mil óbitos. O tremor ocorreu, Luciano Coxinha, a 10 quilômetros da superfície, o que significa baixa profundidade e maior potencial de destruição. E o raio de alcance foi de 250 quilômetros. Houve mais de 90 réplicas, ou seja, os terremotos aconteceram, gente, por 90 vezes. Rápidos, demorados, foram 90 vezes replicados. As condições climáticas desfavoráveis, como eu já falei, com o inverno no hemisfério norte, dificultam os trabalhos de buscas que entraram no terceiro dia. Milhares de pessoas seguem desaparecidas. Apesar das dificuldades, crianças e famílias inteiras chegaram a ser retiradas dos escombros com vida e são muitas as fotos, são muitas as imagens que cortam o coração, deixa você assim, pensando que, ou chegando à conclusão que a vida, gente, é um sopro, sabe? Tem muita gente que dá importância às coisas materiais, tem gente que fica com raiva porque bateu o carro, ou porque não conseguiu trocar o carro, ou porque não conseguiu ir para uma festa, ou porque não conseguiu comprar um apartamento novo, um flat novo, um apartamento na praia, não conseguiu fazer aquela viagem. Tem muitas pessoas que se apegam a essas coisas materiais, gente, bens, joias, imóveis. Olha o que é a vida, gente. Olha o que é a vida, olha o que está passando o povo turco. Algumas cidades ricas, porque a Turquia é o país do ouro. E o ouro turco, a essa hora, não fez ou não está fazendo diferença nenhuma. Um terremoto, que ninguém sabe a hora que acontece ou que deixa de acontecer, simplesmente leva tudo isso num estalar de dedos. Entre outros desastres naturais. Terremotos, maremotos, tsunamis. Só que na Turquia o que dói, o que pesa, claro, toda a vida é importante, mas você quando vê idoso naquela situação, você quando vê criancinhas naquela situação, é realmente de partir o coração. E o que sabemos mais até agora sobre esse terremoto na Turquia? Que ele ocorreu na segunda-feira, no povoado de Kahramanmaraş, que é o sudoeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria. O raio de alcance, como eu já disse, foi de 250 quilômetros
e fortemente sentido em centenas de municípios e cidades dos dois países. O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície. Esta é uma profundidade considerada baixa e pode explicar, segundo os cientistas, em parte o tamanho da destruição provocada pelo fenômeno. O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registros, porém, de vítimas ou feridos nesses países. O pior terremoto da história da humanidade foi registrado no Chile, com magnitude de 9,2 na escala Richter. Esse terremoto, o pior desde 1939 na região, muito propenso ao fenômeno por ser uma área de encontro de placas tectônicas. Segundo o último balanço do governo turco, 8.754 pessoas morreram na Turquia e na Síria. Até agora, já foram registradas 2.530 mortes, segundo o levantamento do governo sírio e também da ONU. A Organização Mundial da Saúde informou que o número de vítimas pode ser até 8 vezes maior do que o anunciado agora. Mais de 10 mil pessoas ficaram feridas e milhares ainda estão desaparecidas. Segundo o governo turco, mais de 70 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca, entre elas os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e Israel. Aqui no Brasil, o presidente Lula, em uma rede social, prestou solidariedade, mas o Brasil até agora não confirmou se vai enviar ajuda humanitária também à Síria e também para a Turquia. Agora são 12 horas e 28 minutos, Luciano Coxinha. Doze horas e 29 minutos agora. Vamos botar o povo para falar? Bora? Vamos embora. Só notícia ruim, né, cara, hoje. Aumentando o número de mortos na Turquia. A maior torcida do Brasil triste, chorando. Mas daqui a pouco a gente traz notícia boa. Vamos botar o povo para falar? Vamos lá. O fone pop, o pop fone, coxa. Vamos lá, soltar o primeiro. Jefferson. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Petrone Torres, Coxinha, ouvinte da Rádio Pop. Mas Fabão, o que foi que aconteceu com o nosso time, hein? Meu amigo, como é que o Flamengo joga uma bola daquele jeito, rapaz? O técnico do Flamengo tá pior do que Francisco Diá aqui do Botafogo da Paraíba. O Flamengo não jogou nada. Mas foi bom o Flamengo ter perdido, porque se passasse, pegasse o Real Madrid, ia ser pior do que aquele vexame que a seleção brasileira passou contra a Alemanha, de 7-1. Rapaz, o Flamengo ontem tava jogando bola pior do que os times que jogam em Santa Rita no Poeirão. Não tem condições não. Respeita os times de Santa Rita, né, coxa? Rafael Falcão, boa tarde, Rafael. Boa tarde, bancada da Pop. Rafael Falcão do Transporte Escolar, passando hoje para parabenizar o meu amigo Besta Fera e toda a nação rubro-negra. E que vocês têm que entender, gente, que o Bilal tava duro demais ontem. E dá-lhe, Benguinho! Sem comentários, viu, Rafael? Viu, Rafael Falcão? Vamos botar outro Rafael, o Jaburu. Deve vir mais gozação por aí. Fala, Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Queria saber se Fábio Bernardo e Petrone Torres assistiram novela. Vocês se lembram daquela novela O Clone? Pois eu me lembrei do Clone, viu? Eu nunca vi um brasileiro chegar tão rápido em Marrocos e voltar tão ligeiro. No Clone era todo dia, o Flamengo foi também assim. Grande abraço, Rafael Jaburu. E ficou no cheirinho, Mengão. Rafael, o Flamengo joga sábado ainda, viu, Rafael? Joga sábado. Vai disputar o terceiro lugar. Tiago Marinho, o que é que ele faz aqui? Deixa eu ver se ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem. Boa tarde, Fabão, Juliano e todos do F5. Não deu para o seu Flá. Ligado. Tô em Tambalzinho. Valeu, Tiago Marinho. Botou aqui o símbolo do Vasco. Raul e Lau com o símbolo do Vasco. Vasco a gente só tem essa alegria quando o Flamengo perde. Mas ouvindo aqui mandando mensagem. Boa tarde. Ano que vem vocês ganham. Beleza, irmão. Não botou o nome aqui não, mas tá valendo. Everaldo Júnior.
Fala, Everaldo Júnior. Boa tarde, me chamo Everaldo Júnior, da Clares Cosméticos, localizado em Mangabeira 8. Manda um alô para mim, Fabão, Rui, Petrone e Juliano, na escuta. Um abraço, Everaldo. Mais ouvinte conosco, Coxa. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop. Aproveitar aí o espaço do programa aí, a audiência de vocês, para mandar um alô aí pro pessoal da CEMOB e eu acho que da CEINFRA também. Porque amanhã começa as aulas, o ano letivo, nas escolas municipais, e tem uma escola aqui no final da Josefa Taveira de nome Luiz Vaz de Camões, é no final da Josefa Taveira. O portão dela já dá de frente com a Josefa Taveira. É um ponto crítico do trânsito naquele local. Fica próximo de uma curva, e é descida, e o trânsito ali é muito intenso, muito forte, e ali já teve acidente, inclusive com vítima fatal. Ali é uma saída de alunos, de manhã, de tarde e à noite, a faixa de pedestre está apagada. A lombada física que era para ter colocado durante todo esse tempo ainda não colocou. A gente solicitou aí, vem há meses solicitando que coloque essa lombada física para reduzir a velocidade no local. E a sinalização vertical também. Então é um local crítico, amanhã começa as aulas. Se não tiver cuidado aí, se o pessoal não tiver providência, tomar providência, a gente vai ter incidentes nos locais aí, com certeza. Então eu peço aí o pessoal da Secretaria da Educação que entre no entendimento aí com o pessoal da CEMOB, CEINFRA, para agilizar isso aí o mais rápido possível para se evitar acidentes, e inclusive com vítimas fatais nesse local. Se alguém tem alguma dúvida, é só vir até a Escola Luiz Vaz de Camões, no final da Josefa Taveira, para ver a veracidade do fato. A gente aqui não está com brincadeira, ocupando programa de rádio para solicitar besteira, não. A gente vem solicitando aos órgãos aí, e se o prefeito Lucício Luciano tivesse aqui, tivesse pedido, ele tinha encaminhado isso aí, com certeza. Mas a gente não alcançou falar com ele, e a gente procurou aí os programas de rádio. Então, vamos tomar providência, tá ok? Obrigado. Com a palavra aí, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, nossa amiga Alce Xavier. Vê aí, Alce, a demanda dos moradores do bairro do Valentina, né, Coxa? Vamos a mais ouvintes. Itamar de Jaguaribe. Boa tarde, Itamar. Boa tarde, Pop. Boa tarde, F5. Parabéns pelo programa. Em especial aí o amigo Petrone, que está conduzindo tão bem esse programa, e o amigo Coxinha. Um abraço para a Juliana, que eu não estou ouvindo ela por aí, nem o meu amigo Fabão. Mas referendar você, meu caro amigo Petrone Torres, pelas boas palavras, pela sensibilidade aos países que sofrem com esses desastres, grandes desastres naturais, tá? Fica aqui também essa minha sensibilidade, essa minha tristeza em ter acompanhado até o momento essas mortes e podendo também realmente chegar aí um número maior. Vamos rezar, vamos orar, independente da crença, e pedir a Deus que conforte as famílias e que dentro desses escombros ainda temos esperança de vidas, seja aí um dia, 2, 3, 4, 5 dias, mas que a gente acredite, tá, que ainda vai ter pessoas além de crianças, que tem muito, né? E fica aqui esse registro e também dar parabéns a você, além da pessoa humana que você é, Petrone. Essa sua fala, ela repercute aí nos corações de muita gente aqui na nossa grande Paraíba. Um abraço e uma boa tarde. Valeu, meu amigo Itamar de Jaguaribe. Olha, a Alce Xavier, a competente Alce Xavier, diz que a reclamação do ouvinte aí do Valentina já foi anotada e em breve a prefeitura estará dando solução ao problema. Mais ouvintes conosco, Coxinha. Leonardo Lustosa. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Pop FM. Boa tarde, Petrone Torres. Fabão. Tá no departamento médico, né, Petrone? Coxinha, Juliana Carneiro e Rui Dantas. Passando aí para lembrar que a alegria dos antes é só ver o Flamengo perder, somente. Porque eles não ganham nada. Aqueles times do Rio ali, qual que ganhou? Qual que foi para lá? Uma vez foi o Vasco, levou peia, né? É assim mesmo. A alegria dos antes é só ver a derrota do Flamengo, né? Não é isso, Petrone? Um abraço aí, Leonardo Lustosa, aqui do Bessa. Um abraço! É isso mesmo, né? A alegria de Vascaíno hoje é ver o Flamengo perder, porque não ganha nada. Fluminense, idem. É isso mesmo. Arthur de Nova Mangabeira, boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Petrônio, Fabão, Rui Dantas, Juliano Carneiro, Coxinha. Petrônio, Fabão, bota na conta de Marco Braz e Landim, que mandou embora Dorival para ficar com esse português. Já perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu essa, foi eliminado no Mundial e vai perder a Supercopa Sul-Americana, viu? Eita, Arthur, calma, faz parte, Arthur. Perdeu, ganhar faz parte. Reinaldo Chacon, Ave Maria. O polêmico, fala, Chacon. Boa tarde, bancada da Pop, aqui é Reinaldo Chacon. Né? Fazer o quê? Aceitar um técnico burro que tira Arrascaeta e Everton Ribeiro, os dois craques do time, aí bota o infantil do Mateuzinho e o medíocre do Gerson. Eu tava colocando a culpa no juiz, porque o juiz é da Romênia. A Romênia não tem futebol, a Romênia tem Drácula. Mas depois eu vi que fizeram besteira mesmo. Passando vergonha de novo. Mas vamos lá. Ainda tem outro título ainda aí para o final do mês, contra o Suco Del Valle. Chacon, tem mais uma final. Bota, Coxinha, bota, pode zonar, pode brincar, pode tirar onda. Pode tirar onda. Tirar onda porque chegou lá. Só tem um do Brasil lá. Mais ouvintes conosco. Alôzinho, caramba! Tchau, viu? Agora não, vida, pega o Guanabara e vem. Tá com saudade do beijo gostoso. Volta sábado de Guanabara. A giripoca pior. Eu deixava Gerson lá. Eu deixava a morrinha do Marcos Braz lá. Eu deixava o tal do Pulgar lá. Eu deixava o morrinha do Mateuzinho lá. Eu deixava o Davi Luiz lá. Eu deixava uns 3 ou 4 lá, Coxinha. Pra voltar de Guanabara. Eu tô chorando, meu filho. Tem que tomar muito danoninho. Vamos mais ouvintes, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop. Aproveitar aí o espaço do programa aí, a audiência de vocês, para mandar um alô aí pro pessoal da CEMOB e eu acho que da CEINFRA também. Porque amanhã começa as aulas, o ano letivo, nas escolas municipais, e tem uma escola aqui no final da Josefa Taveira de nome Luiz Vaz de Camões, no final da Josefa Taveira. O portão dela já dá de frente com a Josefa Taveira. É um ponto crítico do trânsito naquele local. Fica próximo de uma curva, é descida, e o trânsito ali é muito intenso, muito forte. Ali já teve acidente, inclusive com vítima fatal. Ali uma saída de alunos, de manhã, de tarde e à noite. A faixa de pedestre está apagada. A lombada física, que era para ter colocado durante todo esse tempo, ainda não colocou. A gente solicitou aí, vem há meses solicitando que coloque essa lombada física para reduzir a velocidade no local. E a sinalização vertical também. Então é um local crítico, amanhã começa as aulas. Se não tiver cuidado aí, se o pessoal não tiver providência, tomar providência, a gente vai ter incidentes nos locais aí, com certeza. Então eu peço aí o pessoal da Secretaria da Educação que entre no entendimento aí com o pessoal da CEMOB, CEINFRA, para agilizar isso aí o mais rápido possível para se evitar acidentes, e inclusive com vítimas fatais nesse local. Se alguém tem alguma dúvida, é só vir até a Escola Luiz Vaz de Camões, no final da Josefa Taveira, para ver a veracidade do fato. A gente aqui não está com brincadeira ocupando programa de rádio para solicitar besteira, não. A gente vem solicitando aos órgãos aí, e se o prefeito Lucício Luciano tivesse aqui, tivesse pedido, ele tinha encaminhado isso aí, com certeza. Mas a gente não alcançou falar com ele e a gente procurou aí os programas de rádio. Então, vamos tomar providência, tá ok? Obrigado. Esse é o mesmo ouvinte, né, Coxa? Ele mudou aqui a figurinha, por isso que eu repeti o áudio, mas é o mesmo ouvinte, e Alcio Xavier já falou que está providenciando, já encaminhou o pedido para que o problema seja resolvido aí no Valentino de Figueiredo. Estavam tirando onda com você, meu amigo, dizendo que você não vinha, que inventou um médico para não aguentar a zoeira de hoje, mas ele veio. Fábio Bernardo. Podem gozar. Boa tarde, Pepa. Boa tarde, Luciano Coxinha. Boa tarde, Ju. Boa tarde,
ouvintes, espectadores da Rádio Pop, do programa F5. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Mais ou menos, coxa. Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. A prova está aqui, ó. A prova cabal. A prova cabal, tá aqui, ó. A receita da minha médica. A minha endocrinologista, doutora Daniela Albino. Doutora endócrina de Fabinho. Pra provar que eu tinha essa consulta marcada desde novembro. Coração? Não, em ordem. Não, aqui tá tudo em ordem. Ela mandou só aqui pra ajudar a tirar o apetite noturno, viu, Pepa? Porque meu problema é a noite, viu? Mas ontem você não teve apetite à noite, não. Não, tive não. Bom, eu para não dizer que não falei do Flamengo, vou dizer algumas palavras. Primeira, fora Landim, fora Marcos Braz, fora esse goleiro Santos, fora Mateuzinho, fora Léo Pereira, fora Davi Luiz. Mas Léo Pereira não teve culpa, não vou dar um não fora. Teve culpa. Essa zaga do Flamengo eu ia dizer um termo, é uma zosta. Eu não vou dar um fora Gerson, que falhou e falhou feio, porque ele ainda tem uma gordurazinha para queimar pelo que ele fez no Mengão no passado. Agora, Pepa, se nós estamos tristes, eu e você e muitos flamenguistas nesse país, só que tem 10 mil flamenguistas que estão mais tristes ainda. Que estão lá. Tem 10 mil flamenguistas que estão mais tristes ainda. Compraram passagem. Porque compraram o pacote só para a final do Mundial e o Flamengo não vai estar na final do Mundial, não, meu Deus do céu. Mas vai estar na disputa do terceiro lugar. Aí o cara vai assistir Flamengo. Tu já pensou, Flamengo tu e já Real? pensou se desse Flamengo e Real? Se o Real perder hoje... Teve um ouvinte aí, não me lembro, que disse, eu não acredito nessa possibilidade não. Tem um Não, ouvinte é que muito disse, é muito foi melhor difícil. logo o Flamengo quase perder impossível. logo. Esse pra não pessoal levar um todo passeio. só vindo da frota do Guanabara, viu? Só vindo da Guanabara. Eu deixava lá, eu deixava essa turma lá que o Fabão disse aí. Não. Ainda acrescentava o Pulgar, o Vidal também. Metade do time. Estão me mandando aqui que depois que o capitão Messias vestiu a camisa do Flamengo, o Flamengo não ganha mais nada, viu? Não. Eita, meu Deus do céu, é meme, Pepe, é meme. Bom, gente, vamos parar de falar do Flamengo e Al-Hilal que chama, né? Vamos parar de falar disso, tem muita coisa acontecendo na cidade. E, Pepa, hoje, não sei se você tomou conhecimento, acompanhou a sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba de hoje se transformou numa sessão da Câmara Municipal da capital. Porque alguns deputados interessados ou já de olho nas eleições de 2024 resolveram travar um debate na Assembleia Legislativa da Paraíba. Deputado Luciano Cartacho, ex-prefeito dessa cidade, abriu sua metralhadora giratória em direção da gestão do prefeito Cícero Lucena. A deputada Cida Ramos, que foi candidata a prefeita de João Pessoa e perdeu para o próprio Luciano Cartacho em 2016, também mirou sua metralhadora em direção do prefeito Cícero. O deputado estadual Valber Virgulino, que foi candidato a prefeito da capital em 2020 e perdeu para Cícero Lucena, também mirou sua metralhadora em direção do Caboquim, lá de São José de Piranhas, que é o atual prefeito de João Pessoa. O deputado Evásio Bezerra, pai do vice-prefeito Léo Bezerra, o vice de Cícero, saiu em defesa de Cícero, lembrou a Luciano Cartacho do final de sua gestão, dos problemas no Trauminha, na lentidão da gestão de Cartacho, e o que chamou a atenção, Pepa, foi que o deputado Luciano Cartacho foi criticar a gestão de Cícero por ser lenta. E toda João Pessoa lembra. Foi, Cartacho, desde brincadeira. Essa gestão de Cícero é muito lenta. E João Pessoa, a Paraíba lembra que a gestão de Cartacho levou 8 anos para fazer aquela pinguela ali no final da Beira Rio, que até hoje transformou aquele local num caos total. Enfim,
O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, teve que botar moral. Disse, ei, vamos acabar com isso, não vou admitir antecipação das eleições, porque esses 3 deputados que eu citei, Valber Virgulino, Luciano Cartacho e Cida Ramos, de alguma forma têm interesse, Petrônio, nas eleições de 2024 aqui na capital. E o deputado Evásio também tem interesse, porque o filho, meu amigo Léo Bezerra, é o vice-prefeito da capital. E o pior que eu achei, sabe, Petrônio, em um determinado momento da sessão da Assembleia, não estava lá, mas estava acompanhando de forma remota, foi Cida, deixa eu ver se eu me lembro, Cida, Valber Virgulino, Valber, Cartacho e aquele deputado lá de Remígio, Chió, que é da Rede Sustentabilidade, isso, fazendo críticas ao projeto que o prefeito Cícero pretende implantar em João Pessoa da engorda da orla marítima da capital. Aí eu fiquei assim pensando, o cara vai criticar ninguém nem sabe detalhes do projeto, pois é, ninguém sabe nem detalhes da proposta, criticar por criticar, e o deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia, botou moral, disse, não vou aceitar o uso da Assembleia como palco, como palanque para 2024, e disse o deputado Adriano que a Paraíba tem muitas coisas, muitos problemas a se resolver. Eu estava buscando aqui, eu recorro ao site WSCom, uma frase que me chamou a atenção do deputado Adriano Galdino. Aqui não é Câmara de Vereadores, e encerrou a discussão o deputado Adriano Galdino. Como disse, eu acho que há uma precipitação no debate eleitoral para 2024, mas, Pepa, aqui na Paraíba é assim, né? Termina uma eleição, já se começa a se falar em outras. Eu, pelo menos, esperava, Ju, que dessa vez eles esperassem pelo menos o término do carnaval. Mas é isso que tem, viu, Pepa, lá na Assembleia Legislativa, viu? Pois é, Fabão, é muito cedo, né? É muito cedo. Na primeira sessão, praticamente, né, do ano, aquela que os parlamentares ocupam a tribuna. Agora, vai tocar num ponto, assim, de uma cidade, só de uma cidade, sabe? A ideia é antecipar o debate eleitoral, né? Disse, Luciano Cartacho, vocês lembram que eu dizia aqui no F5, em 2021, não, porque Luciano Cartacho pode ser candidato a governador. Eu dizia, Cartacho é candidato a deputado estadual, porque quer voltar a ser prefeito, quer voltar a disputar a prefeitura de João Pessoa. Não, Cartacho vai ser candidato a senador. Eu dizia, ele é candidato a deputado estadual, porque pensa em voltar novamente a ser prefeito de João Pessoa. Não, porque Cartacho pode ser candidato a deputado federal, a senador. Eu dizia, gente, Cartacho quer ser deputado estadual, porque aqui ele vai ter um palanque fantástico, que é a tribuna da Assembleia Legislativa, para tentar voltar à prefeitura de João Pessoa. Vai conseguir? Não sei. A votação dele para deputado estadual, a meu ver, foi extremamente inexpressiva na capital. Se esperava que Luciano Cartacho fosse um dos deputados mais votados, afinal de contas, foi prefeito da maior cidade da Paraíba por 8 anos consecutivos. Vergonhoso. E por pouco, Cartacho não perdeu a vaga para a vereadora de Campina Grande, Jô, que é do PCdoB, exato, e disputava na mesma federação. Faltou um tiquinho de nada. Faltou um tiquinho. Eu me lembro aqui no dia da apuração, você tinha saído para trabalhar no Jornal União, que ficou aqui eu, Rui, Ju, e até a penúltima parcial para deputado estadual, o Jô aparecia na frente de Luciano Cartacho. Enfim, mas, né, ainda faltam 2 anos, ou pelo menos 1 ano e 7, 8 meses para a campanha, né? Obviamente, muita coisa vai acontecer, mas, infelizmente, é assim na Paraíba, né? Termina uma eleição, já se começa a se falar, já se começa a traçar a eleição seguinte, e foi o que vimos hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba. O próprio deputado Valber Virgulino, não sei se você viu, Petrônio, ele fez uma enquete no Instagram dele. Você prefere que eu seja candidato a prefeito de João Pessoa, de Cabedelo, ou permanecer como deputado? Ou seja, a eleição 2024, as eleições de 2024 já começaram. Aliás, de fato. Eu acho isso um estelionato. Claro, a vida é deles, cada um administra do jeito que quer, são livres.
Mas eu acho um estelionato eleitoral que fez, por exemplo, Valber Virgulino, o que fez Luciano Cartacho, usando a Assembleia como trampolim para buscarem o executivo ou de João Pessoa ou de Cabedelo. Eu não acho bacana não, sabe? Porque o eleitor, se votou em Valber, se votou em Luciano, se votou... Repito, eles têm o direito de fazerem o que eles bem quiserem, não é? São cidadãos, são filiados a um partido político, então podem ser candidatos a que quiserem ser. Mas, repito, acho um estelionato eleitoral com os eleitores que acreditaram que eles iriam trabalhar em prol da população da Paraíba e, em especial, aqueles locais onde eles foram bem votados para representar esse povo. E esse povo está sendo alvo ou vítima de estelionato, na minha visão. Por falar nessa discussão da Assembleia envolvendo a ideia da Prefeitura de João Pessoa de fazer a engorda da praia, o prefeito Cícero Lucena anunciou agora há pouco que pretende finalizar em até 4 meses o projeto para engorda e alargamento da faixa de areia na orla da capital. Segundo Cícero, a previsão é que as obras possam ser iniciadas até o final do ano. E o que me chamou a atenção, Pepa, pelo menos para encerrar de minha parte esse assunto, nessa discussão hoje lá na Assembleia Legislativa da Paraíba, foi justamente uma frase do deputado, deixa eu me ver aqui, se foi o deputado Chió ou foi a deputada Cida. Foi a deputada Cida. João Pessoa, aspas para a deputada Cida Ramos, viu, Petrônio Torres? Preste atenção nessa fala dela. João Pessoa não pode engordar a praia enquanto a gente vê nos semáforos crianças com fome pedindo o que comer. Isso vai servir para quê? Cá para nós, deputada Cida, todo o respeito que tenho, mas é uma visão extremamente tacanha pensar que a Prefeitura de João Pessoa, e eu não estou defendendo porque eu nem conheço o projeto, é só um ponto de vista no macro, Petrônio Ju, a Prefeitura de João Pessoa não pode investir na engorda da praia, no alargamento, porque tem crianças pedindo esmola nos semáforos. Até onde eu saiba, Petrônio, o orçamento público ele destina verbas para áreas específicas e áreas distintas. E se o projeto for para melhorar a vida dos pessoenses, dos paraibanos que visitam a orla de João Pessoa, dos turistas, por que não o investimento seja válido? Vou deixar claro aqui para depois dizer, Fábio está puxando o saco do prefeito. Não conheço o projeto. Há informações, por exemplo, do que aconteceu em Balneário Camboriú, que não deu certo, a história da engorda, do alargamento. Há informações que em outros países, outros países, a coisa deu certo. Então vamos primeiro ver o projeto, escutar a avaliação dos técnicos, dos especialistas, para depois sim defender ou criticar o projeto. Por isso que eu digo que eu enxergo esse debate hoje na Assembleia muito mais como uma antecipação do período eleitoral das eleições de 2024. A gente precisa cumprir o nosso primeiro intervalo comercial, Coxa? O segundo, né? Antes a gente solta a vinheta dela ou na volta? Na volta. Antes, eu tenho que dizer a você, meu amigo, se você vai pedir almoço, minha amiga, se você vai pedir almoço nesse horário, não esqueça, viu? Fale antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Quero espaguete com camarão, Pepa. Já foi. Eita, não vai ter espaguete com camarão hoje. Mas você disse que ia comer. Olha, esse Fabão não tem jeito. Deixa eu terminar o mexão. Ele vem da endocrinologista. Deixa eu terminar o mexão. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. E o Instagram, meu amigo, é fácil demais. @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, DJ Luciano Coxinha, pra espantar a fome e a tristeza. Pede na Comedoria do Cabeça, Coxa. Meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente e
isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h57, a gente vai ali, tomar um cafezinho, tomar uma água e volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Alô, jornalista! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar.
Leonardo. 13:01. Meu amigo Luciano Coxinha, descubra por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente e é aveludada, não queima da boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar 98801 3717 ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13:02. Você viu uma moça andando pelada ontem numa moto em João Pessoa? Vi no Instagram. No Instagram. No Instagram. Foi em João Pessoa. Foi em João Pessoa. Caminho do Cabedelo. Exatamente. Cabedelo, né? Deixa eu fazer 2 perguntas, aí depois você solta a vinheta dela, viu? Quer saber quem Coxinha? O quê? Não, quero não. Essas fofocas eu não gosto disso. Não. Mas não é fofoca, foi fato. Quem foi? Foi uma daquelas mulheres daquele cabo que tem 7 esposas, é isso mesmo? É. 7 esposas, 8 esposas. Isso. A discussão dela era propaganda pra essa... Eu ia falar o nome, mas não vou falar não. Juliana Carneiro. 2 perguntas. Você gosta de cachaça? Claro que sim. Você vai responder no final. Você vai para os imprensados? Obviamente. Então solta a vinheta dela pra eu trazer uma boa notícia pra ela, coxa. A Juliana não quer sambar. Cheguei. Atrasada, mas cheguei. Já tô sabendo aí, tem o quê? Cachaça e bloco, é isso mesmo? Ju, boa tarde, meu povo. O nosso parceiraço, meu amigo Cícero, fechou com o presidente Marcos Zueric e a vice-presidente Carla Alencar. Vai ter um stand da Boa do Brejo nos imprensados. Cachaça pra torar nesses jornalistas, nesses radialistas, viu, Ju? Maria, você vai tomar Boa do Brejo, Ju. Preparar o chá de boldo, meu amigo, pros domingos, que vai ser rojão, viu? Esse sábado já começa sexta-feira a festa aqui em João Pessoa, todo mundo vai estar aí, que eu tô sabendo, nesses blocos, nessas prévias. Deus me proteja, viu? Porque, olha, eu queria pedir desculpas aí a todo mundo que estava dando boa tarde aqui pelo YouTube, dando boa tarde já nas primeiras interações, porque eu não pude responder, não cheguei a tempo. Nesses primeiros dias, agora de fevereiro, eu estou em fase de adaptação, de readaptação aí com os meus horários profissionais, mas vai dar tudo certo. É só esse comecinho de fevereiro, viu, meu povo? E obrigada aí, obrigada pela força, obrigada por acompanhar a gente. Eu vou aproveitar já e dar um alô para todo mundo que está aqui no YouTube desde cedo. E tá maior alteração de onda com vocês dois, viu? Renato Chacon só foi falar em Boa do Brejo, gente. Estou colado nos imprensados. Bora! De bebê, Renato Chacon. Lucinaldo Flor tá aqui também dizendo vida que segue. Em relação ao Flamengo, certamente, né? Francinaldo Leite. Bom dia, daqui a pouco chega reforço. Chegamos. Roniero Cavalcante, estou na escuta. Todos aqui, Rony, Nathalie e nossa filha Natália. Que massa, um cheiro a vocês, viu? Família massa, compartilha e dá aquele like. Arthur de Nova Mangabeira já, inclusive, mandou áudio pra gente, que eu estava ouvindo. Professor Reginaldo Guedes, boa tarde a todos que fazem parte do melhor programa de rádio. Manda aquele alô pra Picuí, Fábio, a terra da carne de sol. Alô, Picuí, aquele abraço. E ele tá dizendo, a coisa que deixa a coxinha feliz é a derrota do Flamengo. Mas, rapaz, será que é por causa disso? É não, coxinha é um homem feliz, animado, dançarino todo. Edivandro, do Padre Biapina, também tá aqui com a gente. Um cheiro, Edivandro. Obrigada, viu, por acompanhar o F5 todos os dias. Melhor eletricista da Paraíba. É isso aí. Vamos lá de notícia. Chegou a Adnoan Costa aqui também, viu? Boa tarde, Adnoan. Obrigada aí pela audiência diária. Bacana, viu, Ju? Ó, tô aqui com Vamos colocar mais uma rodada de ouvintes, né? Boa tarde. Coxinha, Petrônio, Fábio, Juliana. Peguei um ônibus da Marco da Silva, da linha 1001. Muita barata dentro do ônibus. Vai, Cadê né? a CEMOB que não fiscaliza? Aqui é Rodrigo de Mangabeira e ele mandou um áudio. Vamos ver se
se ele fala sobre o mesmo assunto aqui, coxa. Solta aí, DJ. Boa tarde, Petrônio. Petrônio, olha, acabei de pegar o ônibus da linha 1001 da Marcos da Silva. Petrônio, o ônibus cheio de barata e além disso só vive quebrando. Cadê a CEMOB que não se responsabiliza por isso? Não faz nenhuma fiscalização nem nada. Senhor prefeito, cadê o senhor? Muito bem, Rodrigo inclusive emendou. Eu e minha esposa, então foi a esposa que acabou de mandar o áudio para o nosso programa. Tiago Marinho tá tirando onda, ó, coxinha. Tá botando o símbolo do Vasco com o nome do Al-Hilal, Pepa. Tenha calma, minha gente. Esse povo, os caras ganham um jogo na vida, fica todo... Um jogo não, né? Que ele nem ganha, né? Esses vascaínos não tem jeito. Mais ouvinte aqui no F5, o DJ Coxinha. Cadê o cara? Bota o áudio. É um vídeo, deixa eu ver. No mínimo é tirando onda com o Flamengo. Quer ver? Solta aí, DJ. Levanta aí que o Flamengo ganhou hoje, meu irmão! Derruba! Espaço, jogou! Mengo! Todo mundo pianinho aí! Levanta a mão, galera! Mengo! Todo mundo pianinho aí! Esse é o grito de guerra! Mengo! Rapaz, não aguento mais não. Tá bom, meu gente. Carlos Alberto tá bom. O Carlos Alberto tá bom, não aguento mais não. Fábio, bota o time do Flamengo na Rural. Zé do Egito, lá do Ouro Velho, ó. Rapaz, bota o time não todo não, viu, Zé? Mas esse presidente do Flamengo, esse Landim, fora Landim, fora Marcos Braz, fora Santos, paraibano, mas tá ruim, tá mal. Fora esse lateral direito Mateuzinho. Fora também essa dupla de zaga lixo do Flamengo. Bota esse povo tudo indo na Rural, coxinha. Bota, que eu tô pé da vida. Da Rural! Encurralou o Mengão. Vamos ver mesmo lá do Flamengo, papá. A giripoca pior pro lado do Urubu. Vê se bota essa diretoria do Flamengo. Sim, rapaz, esqueci. Bota esse treinador, esse tal desse Vitor Pereira, esse português que não entende nada de futebol, rapaz. Desmantelou o time do Flamengo, rapaz. Eita, meu Deus. Tá bom, coxinha, meu coração não aguenta mais não. Coração não aguenta mais não, viu? Vamos deixar de falar, vamos falar de futebol já com o nosso entrevistado. Eita, tá bom. Mais um ouvinte aqui no F5 Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos aí do F5. Mandar um abraço também pra quem tá chegando aí, né? É Fabinho, meu amigo Fabinho. Se não me engano, tá estreando hoje no programa. Um abraço a todos. E, Fábio, eu tô ligando pro seu programa pra fazer um relato. Eu acabo de sair aqui do hospital de Trauminha. E quem viu o Trauminha, como eu já vi, e quem vê o Trauminha hoje, meu amigo, mudou 100% para melhor. Eu vim aqui, andei nos corredores com o doutor Alexandre, visitei enfermarias, fiz um trabalho, né, que eu acho que é de um parlamentar, eu fiz quase igual, visitando tudo com ele. Rapaz, eu fiquei admirado. Queria aqui registrar isso aqui no seu programa e dar meus parabéns a esse diretor, que é exemplo, viu? Doutor Alexandre tá de parabéns. Quem cuidar de uma coisa que é do público e tratar dessa forma é muito difícil, viu? Então aqui estou ligando para dar esses parabéns a ele. Que ele continue com essa garra dele, tem que ter muita garra e muita coragem para cuidar de um hospital que já foi referência negativa os vários e vários prefeitos, viu? Que passaram e administraram essa cidade. Um abraço a todos vocês, uma boa tarde. Valeu, meu amigo Arroz. Ouvinte nosso aqui falou do... Como é, Petrônio Trauminha? Não, como é? Complexo Hospitalar de Mangabeira, né? Doutor Alexandre realmente faz um bom trabalho lá. Faz um bom trabalho. Deixa eu colocar mais ouvinte aqui no F5, Pepa. O nosso entrevistado já chegou, né, Pepa? Isso. Acompanhado do meu amigo de longas datas, Fábio Henrique, rapaz. Sabia que eu fui escoteiro com o Fábio Henrique, viu? Faz muito tempo isso. E teve essa história? Fui escoteiro com o Fábio Henrique. Rapaz. E aí? Não, aí a gente era
Grupo Almirante Barroso, a gente fazia escotismo na bica. Era uma das melhores patrulhas. Eu não vou explicar agora não, porque você não vai entender muito não esse lance de patrulha. Então a minha amizade com o Fábio é de muito tempo. Juliana, mandaram dizer a você aqui que vai ter Boa do Brejo no Bloco dos Imprensados, viu, Ju? Companheiro, alguém falou em cachaça por aí? Ai. Eita, falar nisso, eu mandar um abraço pro meu amigo professor Humberto Júnior, tá dizendo, Fabão, já vou me organizar para pegar meu kit dos imprensados. Vai ser bom demais. O presidente Marcos Web tá pensando já em fazer um novo lote. Venderam os 5 lotes. Já vendeu tudo, né? Já vendeu quase tudo. É o de Sambazinho meu. Aqui, ó, pra você comprar, tá aqui, ó. Tá aqui, viu? Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio, Ju. Fábio, infelizmente o Flamengo perdeu, né? Mas vou cantar o hino assim mesmo. Vamos todos cantar de coração, Vasco da Gama. Eu sou vascaíno, viu? Mas eu tô cantando hoje pros flamenguistas. Cai daí. Chora, paixão. Ô, cai daí. Esses vascaínos ganharam ontem de quem, beba? Ganharam ontem de quem? Eu sei lá, um time de Série D, de Campeonato Carioca. Nova Iguaçu, parece. Não sei nem o placar, ninguém nem viu, né? Alguém lembra qual foi a última conquista do Vasco? Diz aí, Alisson, a última conquista do Vasco, tá tirando onda aqui? Diz aí. Meu amigo Alisson Vitalino. Ganhou o quê? A última taça que entrou em São Januário foi quando? Faz tempo, não faz? Eu não nem ganharam lembro. na segunda divisão? Ganharam nada. Quem foi o campeão da Cruzeiro. segunda? Ah, foi o Cruzeiro, né? Eita. Nem a segunda tá ganhando. Meu amigo Neto Leles, aquele abraço, meu amigo Neto Leles, que tá de férias, curtindo férias. Mais um ouvinte aqui no F5 de hoje, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Solta, Coxa. Na hora desses caras da Arábia Saudita estão tudo. Eita, meu amigo, a gente tem que gozação demais. Esmeraldo Gomes mandou aqui, viu, Fábio? Viu, Pepa? 2011, Copa do Brasil. 13 anos. Uma década. 12 anos atrás, Uma né? década. Mais de uma década, 12 anos atrás. Quase a idade da minha filha. Meu Jesus, tem calma. Fala, meu prefeitão do Castelo Branco, pedindo passagem aqui o Kiko. Alô, boa tarde, Kikão. Boa tarde, Fábio, Juliana, Petrônio, Torres e Luciano Coxinha, Kiko do Castelo Branco. Catacho sempre foi isso, rapaz. Ele sempre foi em busca do poder. Porque o que é que a gente tem para falar de João Pessoa na administração de Luciano Catacho, que passou 8 anos? Aí vem querer assumir o mandato de deputado para criticar o atual prefeito. De que estado ele deixou a prefeitura para ele estar criticando? Porque eu sou testemunha que ele não fez ação nenhuma aqui no bairro Castelo Branco. Isso eu falo da minha casa, bairro Castelo Branco. E quem quiser que defenda seu bairro. Luciano Catacho aqui não sentou uma cocada. Uma cocada não sentou aqui no bairro Castelo Branco para a gente poder aplaudir. Essa é a verdade, Kiko do Castelo Branco. Vá cuidar do seu mandato de deputado, que é melhor, rapaz. Você foi eleito para defender o estado da Paraíba. Valeu, meu amigo Kiko do Castelo Branco. Chegou outra informação aqui já de Alisson Vitalino, viu? Bicarioca, 2015-2016, o Vasco. Foi? Bicarioca. Ei, Esmeraldo, tá sabendo nem os teus títulos do teu time, não? Hein, Esmeraldo? Tá ruim, viu? Tá ruim. Tá vendo como tá difícil a situação do Vascaíno? Mais um ouvinte aqui no F5, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada. Professor José do Egito, José Américo. A Adelton hoje pela manhã estava falando sobre a engorda, né, da orla de João Pessoa. E citou alguns exemplos, como Balneário Camboriú. E eu estive recentemente em Fortaleza e vi que esse negócio de engorda não vale muito a pena não, viu? Além do impacto ambiental, ainda tem que prejudica, né? Porque na Praia de Iracema, parte da faixa de areia, você não consegue andar, porque tem um monte de pedra e você só vê do calçadão. Se você quiser ir para a faixa de areia, você tem que andar muito para chegar na faixa de areia. Então,
Bom que o prefeito Cícero reflita, vai ser mais de 200 milhões, né? Parece que é 200 milhões. Então, prefeito Cícero, minha opinião, vá ao UFPB, no Departamento de Geociências, ou vá na UFPE, no curso de Oceanografia, para o senhor ver, né, os impactos que são causados quando a gente tenta mexer no mar. Então, reflita sobre isso, não é um dinheiro pouco, e a gente sabe que quando mexe com a natureza, afeta muito mais. Então, a gente tenta fazer um giro e dar um giral, e aí você pode até prejudicar outras praias, né, do litoral paraibano. Valeu, meu amigo. Obrigado pela tua participação. Eu volto a dizer, eu prefiro, Petrônio, esperar a apresentação do projeto, né? Não sei o valor. Nosso ouvinte aqui, Zé do Egito, está dizendo que fala-se em 200 milhões de reais. Eu, sinceramente, eu prefiro esperar a apresentação do projeto para poder opinar. E em quanto tempo será feito esse projeto? Né? Porque não é uma coisa fácil. Não, o prefeito disse que nos próximos meses sai o projeto. Ele quer começar a obra já até o final deste ano. Agora, eu concordo. Se for possível, vamos ouvir especialistas, pessoal da UFPB. Tem que ver, tem que a gente prefeitura de deve ter do feito mundo. isso, claro, deve ter feito isso. Eu acho que a gente tem que ver. Eu sou daquela tese seguinte. Por exemplo, se deu errado em Balneário Camboriú, se deu errado aqui em Fortaleza, mas deu certo aonde? Vamos procurar. Eu, pelo menos, eu acho, se for algo para incrementar o turismo, para melhorar. A gente sabe que a nossa orla é muito bacana, é muito bonita, mas é apertadinha, né, Pepa? Se a gente vai comparar com Maceió, se a gente vai comparar com outras orlas, é encaiadinha, né? Só dá para passar 2 carros uma vez. Mas assim, eu também sou ignorante, igual você no projeto. Mas se ele pretende aumentar a faixa de areia, ou seja, a coisa vai apertar mais ainda, não? Não, ele vai aumentar mais uma faixa de pista. Ah, tá. Jogar ali, a minha concepção, ele vai jogar para areia, aumenta a engorda e joga para areia, cria mais uma mão. Mais uma pista, pelo menos é o que eu estou entendendo. Mas eu repito, vamos esperar o projeto, né? Não custa nada a gente esperar o projeto para a gente poder emitir nossas opiniões. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Na hora desses caras da Arábia Saudita estão tudo. Bom, minha gente, para de tirar onda com o Flamengo. Vamos lá de notícia rapidinho antes da gente continuar com a Vai lá, participação Ju. dos ouvintes, porque nosso convidado já chegou. Nós teremos 2 convidados hoje, viu? Olha só, hoje faz um mês, nós temos o Jairo, o organizador de um dos maiores blocos mais tradicionais aqui de João Pessoa, Viúva Já Tô. Mas aí vai aqui ser... no F5 hoje? Aqui no F5. É porque eu não vi na escalada. Não estava na escalada, não. Estava na agenda, viu, Pet? Olha só, hoje faz um mês, inclusive, dos atos golpistas realizados ali nas sedes dos 3 poderes, aquele dia tenebroso, que houve destruição ali da sede do Supremo, houve destruição no Congresso, no Palácio do Planalto, enfim. Hoje completa exatamente um mês. Há muitos presos, inclusive há reportagens hoje mostrando como é que está o cotidiano das pessoas que foram presas ali, estão sendo investigadas após esses atos de 8 de janeiro. Na Paraíba, aqui da Paraíba, estão sendo investigados por incitação aos ataques. Nilvan Ferreira, que foi candidato, há pouco jornalista, foi candidato aqui na última campanha ao governo do Estado, Valber Virgulino, deputado estadual, Elisa Virgínia e Cabo Gilberto também estão sendo investigados, além da ex-primeira-dama Pamela Bório. E aí, uma matéria que saiu hoje no portal UOL, de bastidores, a matéria é do jornalista... são vários jornalistas, na verdade, Carla Araújo, Camila Turtelli, Eduardo Militão, enfim. Eles têm informações de que nos bastidores do Palácio do Planalto e do Judiciário, a expectativa é que o cerco tende a se fechar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerando, sobretudo, a volta dele ao Brasil. Isso tudo vai ganhar força quando ele voltar ao Brasil. E aí estão elencadas aqui as principais complicações. O que é que mais pesa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro é a relação próxima dele com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que estava à frente da Secretaria
de Segurança do Distrito Federal. Também a denúncia recente, da qual a gente falou semana passada, do senador Marcos Duval, sobre uma suposta trama aí para grampear o ministro Alexandre de Moraes, impedir a posse de Lula, etc. E também o mandado de busca e apreensão contra Léo Índio, que é sobrinho de Jair Bolsonaro. Então, são alguns dos pontos que pesam e que estão sendo debatidos com intensidade nos bastidores do Judiciário. Está só aguardando a chegada do ex-presidente ao Brasil. Eu não tenho dúvidas que, se depender apenas do ministro Alexandre de Moraes, vai cair no colo do capitão Messias, sim. Se não a organização, mas pelo menos um incentivo ao que aconteceu em Brasília, completando exatamente um mês hoje. Pepa, nosso entrevistado já está aqui, Dr. Cláudio Diniz, advogado, sertanejo, ele que é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Parece que a gente estava pensando, casando um assunto, né? Um dia tão tenebroso para nós flamenguistas. E adivinha qual time que ele torce? Ah, meu Deus. Paga o seu almoço. É mais um flamenguista. Deixa eu só botar mais 2 ouvintes rapidinhos aqui, 3 ouvintes rapidinhos, para a gente iniciar a nossa entrevista, para não deixar os nossos ouvintes esperando, Coxa. Alô, boa tarde. Bom dia. Boa tarde, né, F5? Boa tarde. Agora é engraçado esse negócio dos atos golpistas aí em Brasília. E por que o presidente Lula não quer abrir, não quer que veja aí as câmeras aí de quem realmente fez aquela baderna lá? É meio complicado, viu? Vamos abrir a CPI para ver quem foi que badernou, que bagunçou lá. Vamos ver quem foi, vamos ver realmente quem foi. Vamos ver, o cara tem que punir, mano. Quem fez coisa errada tem que punir de todo jeito. Fábio, boa tarde. Raciocinem comigo. O prefeito tá cheio de obra inacabada e umas nem iniciadas na cidade. Uma delas, inclusive, é da Barreira do Cabo Branco, terminal do Integração do Valentina, construção do Hospital Veterinário do Bairro dos Estados, problemas de segurança dos PSFs, problemas de saneamento e reforma de mercados públicos espalhados na cidade. E a prioridade realmente é engordar a orla? E aí, Pepa? Bicho, tem que ver, sabe? Tem que ver. Não pode. Pode assim, fazer uma. Tem que ter dinheiro para isso. Difícil a gente analisar um projeto. Pois é. E outra coisa, cara, a gente só tá. A gente tem que ver o projeto, na verdade, o que vai ser o projeto, em quanto tempo será executado o projeto. De repente, começa no fim desse ano, de repente nem começa. Ninguém pode sofrer, ninguém pode julgar nada por antecipação, não. Tem que ter o caso concreto na mão. Tá aqui o doutor Cláudio, a gente vai conversar com ele daqui a pouco. Ele julga lá os processos do futebol, de todo o país. É como se fosse o Supremo da Justiça. É o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele só vai julgar um caso tendo documento concreto na mão. Não vai por hipótese, quando acontecer, e se for expulso, e quantos jogos pode pegar, depende da violência, da expulsão, o que ele fez com a arbitragem. É como um projeto da prefeitura. A gente só vai poder analisar quando o prefeito apresentar como vai ser, quando vai ser e quanto vai ser. Né? A gente não pode... Assim, vai julgar, vai analisar, vai dar uma opinião de possibilidade, fica complicado. Vamos esperar o projeto. Fábio, se prenderem Bolsonaro, ele será transformado em Marte. Vai causar desestabilidade no Brasil. É que diz Neto Leles. Concorda? Deixa o homem solto, rapaz. Tem que ver. Ele tem medo. Primeiro que ele não vai voltar pro Brasil. Não volta. Já fica lá. Daqui a pouco ele vai lá para Belarus, vai para Itália. Pepa, faça as honras da casa para o Dr. Cláudio, nosso entrevistado de hoje, Pepa Torres. Auditor, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. É um paraibano, Fabão, que brilha no futebol, né, nos bastidores, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. Auditor do STJD, não é para qualquer um, e é um paraibano, um sertanejo. Dr. Cláudio, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade. Petrônio, muito obrigado a você, cumprimentar a Fábio, Juliana, cumprimentar a todos os ouvintes dessa emissora, agradecer pelo convite, um abraço a toda a diretoria. Para mim é um momento de muita alegria, de satisfação como paraibano, integrar a mais alta corte da Justiça Desportiva do país,
É bom que se diga também que antes de chegar ao STJD, a gente teve uma passagem no futebol como advogado, advogamos para vários clubes do Nordeste, e aí pudemos ser notados, até que em maio de 2016 nós assumimos um cargo na CBF, como auditor da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, onde eu fiquei 4 anos e tive a oportunidade de ter uma experiência boa no ramo do direito desportivo. E graças a Deus, em 2020, nessa trajetória que a gente já vinha trabalhando com o direito esportivo, nós conseguimos alcançar a nossa vaga através de eleição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde estamos até hoje. É motivo de muita satisfação. Como eu disse, um paraibano sertanejo poder alcançar esse espaço tão generoso e tão nobre no direito esportivo brasileiro. Sertão de onde, Cláudio? Eu sou nascido em Conceição de Piancó, mas aí eu saí de Conceição com 13, 14 anos e estou em Souza já há mais de 30. Então estou com o coração dividido entre essas duas cidades. Então o senhor conhece o Rui Dantas? Muito, muito. Rui de longas datas, parceiro, amigo. E eu tive uma rádio também. É verdade que Rui era goleiro? Não, não, ou é lenda? É lenda. A vez que Rui foi tentar ser goleiro, eu acho que ele tomou uns 15 gols numa partida, viu? Infelizmente, Rui hoje está em Brasília. Ele ia reencontrar o conterrâneo aqui, né? Eu converso muito com o Rui pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp. Enfim, estamos em uma ligação de amizade muito grande. Eu tive uma emissora de rádio na época, a Rádio Cidade FM, 93,9. E isso tem uma história bem interessante em relação a essa emissora. E o fato é que nós somos lá daquela região boa, bacana, de muito sol, um sol para cada um, eu costumo dizer, mas uma região também de um povo caloroso, que sabe receber, e é uma região muito bacana. Doutor Cláudio, só para descontrair, auditor do STJD pode torcer para time de futebol? Todo mundo torce para um time. Não tem como você não torcer. Você está sofrendo ou está alegre? Eu estou muito sofrido hoje, muito sofrido mesmo. Mas é preciso que se diga, sabe, Fábio e Petrônio, Juliana, você, quando chega no tribunal, e essa experiência eu já tinha tido desde a CBF, você tem que se despir dessa paixão ou do ódio por um clube ou outro, e você julgar de conformidade com a prova que você tem ali no processo ou com o que for produzido durante a instrução processual. O importante é isso. Eu tive a oportunidade de julgar agora recentemente Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, e condenei, porque a prova orientava no sentido da condenação. Tivemos alguns casos polêmicos, como, por exemplo, o caso de Bruno Henrique, um jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro de 2021, em que ele foi tentar dar uma puxeta e quebrou o nariz do jogador de Goiás. E aí muita coisa, às vezes, lá do sul do país, do sudeste, não chega aqui pra gente, mas aí saibam que toda a imprensa do país inteiro tem um dossiê de cada auditor. Sabe qual time? Quantos, Cláudio? Nós somos 5 comissões de 5 integrantes, 25, com mais uma comissão feminina e mais 9 no pleno. Daria aí em torno de 39, eu acredito isso. Certo. 39. Aí o senhor dizia que todo mundo lá tem um dossiê, a imprensa tem um dossiê. Sim, a imprensa tem um dossiê de cada auditor, sabe qual time que ele torce, a posição profissional dele, de onde ele veio. Então, nesse julgamento específico de Bruno Henrique, todo mundo entendia que havia uma clara condição de condenação, e uma condenação alta, de 4 a 12 jogos, porque entendiam que tinha sido agressão física nos termos do artigo 254 do CBJD. Eu era o relator desse processo, e ao fazer a análise, eu verifiquei que aquilo ali não passou de um mero acidente de trabalho. O Bruno Henrique estava de costas, não teve intenção. Além do que, o mais grave nesse caso é que o árbitro que estava em campo, ele deu apenas cartão amarelo. E depois não foi chamado pelo VAR e terminou a partida apenas com cartão amarelo. Então nós, do tribunal, os auditores, não teriam como modificar essa decisão. O artigo 58 do CBJD nos impede de revolver as provas, de modificar os resultados, se em campo não houve essa atenção da arbitragem, do VAR. Nós não podemos, como auditores, ser juízes dos juízes. Então, nesse caso, eu absolvi o Bruno Henrique. Depois o processo subiu para o pleno anulou a decisão, mandou para uma nova avaliação, e nós fizemos um novo julgamento, mantivemos a mesma decisão, absolvemos o atleta, subiu para o pleno e o pleno validou a nossa decisão
da terceira comissão disciplinar do STJD. O pleno são quantos? O pleno são 9. Mais o presidente? Não, com o 9 presidente. com o presidente. Agora também tem uma polêmica também que eu lembro, o ano passado, grande, na final do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que teve um lance de Arrascaeta, um rebuliço gigante. Eu fui o relator desse processo. Esse processo é que eles achavam que a Arrascaeta teria que ter tomado um vermelho. Porque foi entrada por trás, né? Caiu por trás. Teve o último lance que Davi Luiz tomou o cartão amarelo, o árbitro veio e deu o vermelho, ele soltou um palavrão. E ele, inclusive, foi ouvido, interrogado no plenário do STJD. E eu perguntei qual é que teria sido o palavrão para ele repetir, para a gente reforçar a prova, e o que teria sido na cabeça dele a motivação daquilo. E ele disse que teria sido um mero desabafo, já estava chateado com o árbitro e que teria desabafado. Mesmo assim, eu considerei como desrespeito, nos termos do artigo 258 do CBJD, e o condenei. E o fiz de forma muito tranquila, porque sabia que a prova autorizaria aquela condenação do atleta. Como fiz também com Márcio Tanuri, médico do Flamengo. Pessoa com quem eu mantenho uma relativa ligação de amizade. Mas me despi dessa condição, porque também não iria me averbar de suspeito, não me averbo de suspeito contra quem quer que seja, não me acho suspeito de julgar qualquer atleta ou dirigente ou clube no Brasil, não tenho qualquer laço de ligação próxima que me faça ter essa condição de suspeição. De modo que, assim, nesses últimos 2 anos, nós tivemos a oportunidade de julgar muitos casos que tiveram uma repercussão a nível nacional, inclusive alguns deles que inclusive o último ano agora foi o maior número de casos que a gente viu, que são esses casos que a gente tem visto de racismo, de homofobia. E tem uma decisão interessante num processo, Fábio. O torcedor também vai parar no STJD? O torcedor, ele não é jurisdicionado do STJD. Mas veja como é interessante a interpretação da legislação à luz daquilo que a gente procura aprimorar dia a dia. Por exemplo, o que está acontecendo na Espanha com o Vinícius Júnior, o STJD de lá não pode punir a torcida. Não, em hipótese nenhuma. Não conheço bem a legislação desportiva. Não, mas trazendo aqui para o Brasil. Trazendo para o Brasil, não. Mas aí, veja bem o que ocorreu num determinado caso. Numa partida de futebol entre Fluminense e São Paulo, 2 pessoas na arquibancada fizeram gestos de macaco. E aí, esse processo lá por todo no tribunal, eu fui o relator e estudei bastante esse processo, estudei bastante mesmo, sabendo que os torcedores eles não são jurisdicionados do STJD, não são jurisdicionados do futebol. Nós poderíamos aplicar uma pena, eu não posso aplicar uma pena. Quem tem que aplicar a pena é a Justiça Comum. Chamar, preparar um inquérito, o Ministério Público ou uma terceira pessoa, porque como é um crime de ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa do povo poderia fazer a reclamação, ou a notícia-crime, ou uma representação e a coisa iria andar. O que é que ocorre? Ao receber o processo, eu comecei a dar uma estudada e vi a possibilidade, nos termos do artigo 221 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, do clube ser responsabilizado. Como é que então o clube seria responsabilizado, Petrônio? O clube teria, na minha ótica, na minha observação, que tomar providências quanto àquilo que o torcedor fez, faz ou poderá fazer. Então, o meu voto foi no sentido de condenar o São Paulo Futebol Clube a proibir a entrada daqueles 2 torcedores. Inicialmente, eu propus uma pena de 10 anos, porque eu tenho sido duro nas minhas decisões. Depois o colega que estava ao meu lado, o colega auditor Alexandre Beckman Guilherme, me disse, doutor Cláudio, eu acho até que o encaminhamento do seu voto é realmente pertinente, mas eu acho que você está exacerbando na pena. Vamos fazer um meio termo aí e deixar em 3 anos. Eu disse, não, o meu termo vai ser em 5. E acabou o tribunal deixando em 4 anos. Eu quero dizer com isso que há uma possibilidade, vertente, de que os clubes sejam penalizados para evitar que esse tipo de comportamento ele se espalhe. Eu tenho dito que o exemplo arrasta. E se você consegue fazer determinada coisa nesse sentido, penalizar o clube, não basta apenas aquela coisa de botar no estádio
não pratique ato de racismo, de homofobia, não solte rojões, seu clube vai ser responsabilizado. É preciso que se puna no bolso e se puna severamente, para que esses atos eles não continuem acontecendo. O senhor falou de racismo, homofobia, mas está muito na crista da onda a história da xenofobia, né? Tivemos recentemente aqui, o senhor acompanha, o caso da noiva do jogador do Botafogo, noiva, esposa do jogador do Botafogo, Léo Campos. Agora, por exemplo, quem vai muito aqui para o Almedão, né, e nós vamos, eu e Petrônio, a gente vai com frequência, até porque começamos a nossa trajetória na imprensa, na crônica esportiva, e gostamos muito. Por exemplo, quando vem um time de Campina Grande jogar aqui, a torcida do Botafogo começa a chamar Matuto. Isso, de uma certa forma, é xenofobia. O Botafogo, ou o Auto Esporte, ou o CSP, o time da capital, por exemplo, ele estaria passível de alguma punição por causa desse tipo de coisa? Ou, por exemplo, a Justiça Desportiva entenderia isso muito mais como uma brincadeira? Não, eu não vejo como brincadeira. Eu acho que isso é uma coisa mais séria. Você, quando atinge a esfera de honorabilidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, você termina criando uma situação que exige um comportamento diferente. Acontece isso também, Fábio, lá no Sertão. Todos sabem que o maior clássico do Sertão é Souza e Atlético, né? E essa coisa é muito pior. Se fosse parar em Mar do Sertão, foi Mar do Sertão, esse grande clássico do interior paraibano. Mas, assim, as agressões lá são piores. Souza só tem isso, Cajazeira só tem isso. Meu irmão, essa coisa tem que parar. Matuto é fichinha. Não, Matuto é elogio, né? Porque eu sou Matuto do Sertão e quem quiser me chamar de Matuto, eu acho um elogio. Porque e a própria, perdão, doutor Cláudio, a própria torcida de 13 Campinense, eu sou Matuto, assim, eles como se fosse termina incorporando uma coisa elogiosa. Você sabe que a história do Flamengo começou os caras soltando um urubu para agredir o torcedor mais pobre da periferia, e o Flamengo incorporou o urubu como o símbolo, né? Então, assim, mas você fez uma pergunta bem interessante. É preciso que hoje tem uma coisa terrível, Petrônio, que é a questão da torcida organizada. Sim. Porque o torcedor normal mesmo, o cidadão que sai de casa com a esposa, os filhos, ele não vai para criar esse tipo de comportamento em campo. O torcedor normal mesmo, eu costumo dizer isso, ele vai a campo para ver o seu time jogar, para vibrar, para comemorar os gols, para tomar uma cerveja gelada, que isso nem na Paraíba está podendo, né? Pois é. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser equacionadas em nome do futebol. Agora, para que isso seja equacionado, é preciso que os presidentes de clubes, eles também tenham a sua participação. Eu digo, por exemplo, na Paraíba, o presidente do Botafogo, Alexandre, o presidente do Souza, Aldeone, os presidentes chamarem os seus torcedores, que eu já vi Souza em campo de guerra, eu já vi Campina em campo de guerra, eu já vi João Pessoa nos arredores do Almedão. Então é preciso que os dirigentes tenham esse cuidado também. Porque senão serão responsabilizados mais tempo ou menos tempo aqui no Tribunal de Justiça Esportiva da Paraíba. Ele vai tomar providência certamente, que vocês colocaram com muita propriedade, e essa coisa também está acontecendo no caso da moça, do esposa do jogador. Acho que é uma questão mais comum, porque as palavras foram ditas num outro ambiente. Não foi dentro do mas estádio, certamente vai ser apurada no aspecto comum, mas aquilo que ocorrer dentro do estádio, as providências serão tomadas ou com a posição na súmula das ocorrências, ou através das notícias de fato, das representações que nos são encaminhadas, e todas elas são remetidas à Procuradoria para análise e proposição das denúncias, das quais são encaminhadas ao tribunal, e nós decidimos, sem nenhum problema. Ô, doutor Cláudio, semana retrasada, eu e Petrônio tivemos ia dizer a honra, mas a gente perdeu também, né? Assistir Flamengo e Palmeiras lá em Brasília. E fazia tempo que eu ia num estádio de futebol para ver as duas torcidas no mesmo local, né? Separadas, mas no mesmo estádio. E virou comum, na Paraíba não vou nem falar, em muito canto agora, só torcida única por conta da violência. Até quando? Hoje em João Pessoa vai ter a final do campeonato de bairros. É uma competição amadora promovida pela Prefeitura de João Pessoa, que vai ser no Valentina. Com torcida única. É um time do Valentina contra o time de Mandacaru, só que vai ser torcida única e a torcida vai ser do Mandacaru. Do Mandacaru. Pois já pensou uma confusão danada aí. Gente que tá no futebol amador. Não, olha a doideira. Mas é aí onde eu quero chegar. O STJD, como é que a gente vai encontrar uma solução para acabar com essa violência no futebol? Por exemplo, nosso colega Adelto Alves aqui
né, disse que não tem coragem de levar o filho, ele é torcedor do Campinense, não tem coragem de levar o filho para o estádio com medo da violência. O STJD pode fazer alguma coisa, a CBF, as federações, o que fazer para a gente estancar a violência no futebol, doutor Cláudio? Fábio, a nível nacional, a CBF ela tem realmente procurado minimizar essa coisa. Tenho visto também aqui a doutora Michele se propor, muitas vezes converso com Michele e a gente fala sobre essa situação. Além de ser uma obrigação das federações e da Confederação Brasileira de Futebol, como eu disse, tem que haver um espírito desarmado dos presidentes dos clubes, no sentido de buscar esse enfrentamento junto ao torcedor. E acho que um grande problema que nós temos são essas torcidas organizadas, que eu acho que é bem complicado para o clube também, porque tem hora que eu acho que muitos presidentes são reféns de situações. O cara tem que dar o ingresso, o cara tem que patrocinar determinadas coisas. Patrocina viagem, por aí. Sim, tem muitas coisas que a gente escuta nos bastidores, não sabe se é verdade, mas a gente escuta. A verdade é que nós, no STJD, nós somos um órgão administrativo de decisão. Certo. Chegou a denúncia, encaminhou as comissões, aí a gente analisa e decide. Essa questão administrativa, eu tenho, inclusive, conversado com muita gente na CBF, é preciso ter um trabalho mais aproximado das federações, dos clubes, porque a gente teve uma época, Fábio, eu acho que isso é uma escalada. Nós tivemos uma época de uma escalada de violência dentro do campo. O cara invadiu o campo e brigava, morria gente, vocês sabem disso. Essa coisa foi diminuindo pela ação das autoridades. Agora a gente pegou um período de 2, 3 anos dessa coisa do racismo, da homofobia, da xenofobia, e a gente está aplicando penas duras. E tem diminuído um pouco, a gente está sentindo que tem diminuído. Agora, eu acho que agora é o momento do enfrentamento e da conscientização do torcedor. Porque não é possível, e eu não vou dizer o nome do cidadão, mas um amigo nosso aqui de João Pessoa me pediu, eu queria ir no Maracanã, mas eu não tenho coragem de ir no Maracanã. Porque, sabe, Juliana, eu não vou levar minha filha, meu filho, e ficar no meio da torcida, vendo na hora acontecer um problema. E a gente lamenta esse tipo de fato, porque você vê o cidadão de bem que gosta de futebol com medo de ir ao estádio. Então nós precisamos garantir ao torcedor, aquele que paga o ingresso, que vai para a arquibancada, que leva seu filho, que leva sua esposa, que leva sua família, até esse acesso e a possibilidade de ver um espetáculo de futebol sem ter qualquer violência ou a possibilidade da violência. Porque a sensação de violência é pior do que a própria violência. O cara não sair de casa já com medo de que aquilo possa acontecer. Então assim, é preciso que a gente faça um esforço hercúleo, tanto da CBF, como das federações, dos clubes, do próprio STJD, que acredito que o presidente e os demais auditores não farão questão nunca também ajudar, para que a gente possa diminuir, minimizar esse fato que, brincadeira, em pleno século XXI, você ter medo de ir a um estádio. Ô, Petrônio, isso é tão sério. Eu estava, por coincidência, eu estava em Goiânia, à época, quando teve um jogo extremamente importante entre 13 e Vila Nova. Aquela torcida do Vila Nova... me perdoe se tiver algum torcedor do Santa Cruz escutando agora o Santa Cruz de Recife. É pior do que a do Santa Cruz de Recife, que eu acho uma das mais violentas. Ô, Fábio, Rapaz, doutor Cláudio, só para lhe ilustrar, eu tava lá e eu digo, vou assistir o jogo do 13, o Paraibano, não torço pelo 13, era um jogo importante, o 13 poderia subir. Isso. Rapaz, chegou uma turma lá do Vila Nova, eu fiquei com tanto medo que eu disse, eu não vou entrar mais no estádio. Eu tava com alguns amigos, não vou entrar no estádio. Tamanha violência, chegou um ônibus da torcida do 13, né? Os caras foram pra cima, eu estava descaracterizado, não estava com a camisa preta e branca do 13. Mas eu fiquei com medo. Olha, um cara com um adulto que já convive com futebol. Ou seja, eu acho que é o principal problema. E você tem tamanho, né, Fábio? E tem tamanho, Mas você ia falar alguma coisa. Eu ia ilustrar também o que você estava dizendo. Veja o que aconteceu no jogo entre Vasco e Sport e no jogo do Ceará. Sim. Aquilo parecia um campo de guerra e já tinha acontecido no Ceará na final da Copa do Nordeste, do qual nós julgamos. Nós aplicamos 8 jogos a um, 8 jogos a outro, perda de 8 mandos de campo, mas a coisa voltou a acontecer. Então, assim, o que a gente imagina doravante é que nós vamos ter que aplicar pesadas e severas multas, para que essa coisa ela diminua. Eu conversava agora há pouco com o Fábio, além de presidente
além de auditor do STJD, hoje eu presido a Associação Brasileira de Eventos Esportivos e Culturais. E recentemente, numa reunião, essa é uma entidade a nível de Brasil, é uma entidade que cuida de grandes eventos, inclusive se acredita que até meados de maio, junho, o Flamengo vem a jogar em João Pessoa, através dessa associação. Ei, olha o furo aí, viu o F5? Flamengo pode vir jogar em junho. Não, vem jogar. Vem jogar em João Pessoa. A mais recente que eu posso te dizer, de certeza, é que dia 16 e dia 17 de março, as taças do Flamengo estarão em João Pessoa, né, para todo torcedor que quiser ver, tirar uma foto. Olha aí, Ju. E o ídolo... Libertadores e do Mundial. E 16 e 17 agora de março. E o ídolo Sávio estará aqui presente num jantar com torcedores para fazer um autógrafo de camisa, para tirar uma foto, enfim. Esse é um dos eventos que a Associação Brasileira de Eventos Esportivos e Culturais vai trazer para João Pessoa. Agora, claro que essa associação ela é a nível de Brasil, ela vai fazer eventos em Manaus, vai fazer evento em Porto Alegre, ela vai fazer evento em Goiás, em Brasília, no Rio, em São Paulo, eventos, enfim, que o Brasil inteiro vai receber. Esse jogo contra o Flamengo do pode ser em junho ou julho, o senhor falou? Olha, a associação ela manteve um contato agora no mês de janeiro com Bruno Spindel e a ideia era que ter trazido o Flamengo agora, no dia 1º de fevereiro, para que o avião partisse daqui para o Marrocos. Talvez tivesse dado mais sorte. Mas aí havia uma programação do Flamengo de não fazer esse jogo fora do Rio, porque havia uma programação da equipe para viajar para o Marrocos. Então, assim, de hoje em diante, vai se conversar novamente e ver qual é a data que o Flamengo vai ter no calendário para sair do Rio, né, quando tiver o seu mando de campo, e aí a associação vai bater as portas e tentar, o mais rápido e mais breve possível, trazer um jogo que é de interesse do Flamengo. Também tem um jogo aqui no Nordeste, em Natal, em João Pessoa, fora desse eixo. Já pelo brasileiro aí, no caso. Né? Sim, no caso no brasileiro, porque aí o Campeonato Carioca ele termina no final de abril, salvo engano, no início de maio. Ô, Pepa, deixa eu colocar um ouvinte aqui, que é torcedor do Auto Sport, tá pedindo aqui para colocar o áudio dele, meu amigo Rafael Jaburu. Deixa eu ver o que é que Jaburu quer perguntar ao doutor Cláudio, coxa, solta aí. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Queria fazer uma pergunta ao procurador do STJD. O Botafogo da Paraíba recentemente foi envolvido em escândalo de corrupção daquela operação Cartola, onde foram banidos do futebol pelo próprio STJD, árbitros de futebol, como Éder Caxias, como João Bosco Sátiro, dirigentes como Breno Moraes, acho que até Zezinho do Botafogo foi banido do futebol. Mas eu queria fazer uma pergunta ao procurador. Por que foram mantidas as premiações ao Botafogo, os acessos que ele conseguiu a campeonatos, através desse campeonato que foi provado que teve fraude, já que teve punições de dirigentes, né? Por que o clube manteve as premiações e os acessos, já que ele estava envolvido diretamente? Se o dirigente combinava o resultado, o beneficiado diretamente é o clube. Isso é o que eu entendo, né? E no regulamento geral das competições, já viu até a Juventus, por conta de escândalo de apostas, o time da Juventus em si, o clube, por conta que jogadores e dirigentes se beneficiavam, cai de divisão por conta desse escândalo e perder título italiano. Eu queria saber por que o Botafogo não foi punido. Inclusive... Valeu, meu amigo Rafael Jaburu. Doutor Cláudio, só faça o seguinte, a pergunta de Rafael Jaburu é bem complexa, a gente vai para o intervalo comercial, o senhor toma uma água e na volta o senhor traz a resposta do meu amigo Rafael Jaburu, torcedor do Auto Sport. O intervalo é rapidinho. O Jaburu é jurista, Hoje, antes do intervalo, você tem um recado para dar aqui, né? Você tem um recado para você tem um mexão para dar, né? Vamos fazer na volta, Faberto. Tá Vamos certo, embora. tá bom. Então a gente dá a volta, a gente traz o recado da Juliana Carneiro e também a resposta do Dr. Cláudio sobre essa pergunta complexa do meu amigo Rafael Jaburu. A gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados.
fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Tá chegando o dia! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Segura, levanta a mão e bate a palma, vai! Sexta, 10 de fevereiro. Nosso encontro está marcado. Bloco Vambora! Vamos todos pra avenida com Bel Marques. Diga que valeu o nosso amor. Bel Marques. Deixe os olhos pra não ver passar o tempo. Leve toda a sua alegria pra avenida e venha curtir o Bloco Vambora! Atenção, últimos abadás. Vendas, Pirâmide Shopping e ingressonacional.com. Patrocínio Unifacisa, Coca-Cola, Cachaça Matuta, São Brás, Topsat, Maxim Viagens e Entregas. No bloco de ofertas do Lojão Rio do Peixe, a sua diversão vai ter a alegria com preço baixo de verdade. Escova secadora Alize Modelos Cabelos, só R$119. Fritadeira elétrica prepara alimentos sem óleo, 5 litros, só R$10 de R$44,90. Churrasqueira elétrica com 2.000 watts de potência, só R$149. Abre alas que as condições imbatíveis vão passar. Compre na loja ou no site. Bloco de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Quarta é dia de feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Manga Tome ou limão Tahiti, quilo R$1,98. Cebola nacional, quilo R$4,78. Laranja pera, quilo R$2,48. Ofertas válidas nesta quarta, 8 de fevereiro. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. A JI Alumínios e Acessórios. Alumínio em geral. Suprema, box temperado, engenharia 8mm, linha 25, gradil panorâmico, tubos quadrados, retangulares e redondos, cantoneiras e lambris. Vidro para box e policarbonato com o menor preço. Pagamento facilitado. JI Alumínios e Acessórios. Avenida Cruz das Armas 55, bairro de Jaguaribe. Aqui na capital e na cidade de Esperança. Telefone 3222-5389 ou 998-81-4343. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Semana Patrimonial Sicoob. Proteção para que você conquiste a sua tranquilidade. De 6 a 12 de fevereiro, faça um seguro completo com parcelas que não pesam no seu bolso. Procure o Sicoob Centro-Nordeste e encontre planos flexíveis e personalizados, associados a um conjunto de serviços exclusivos feitos sob medida para suas necessidades. Aproveite as condições especiais que só o Sicoob tem. Saiba mais ligando 83 32 41 87 45 ou no WhatsApp 83 996 38 17 44. Sicoob, mais que uma escolha financeira. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax.
o lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop Nutrivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. Acabou a espera. Camarote Vitrine, pré-carnaval em João Pessoa, dias 10, 11, 12 e 15 de fevereiro. Vambora, 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 deixa o seu coração. Pré-carnaval em João Pessoa, Via Medicina, Open Bar Beats, Brahma Duplo Malte e Drinks. 3 atrações exclusivas por noite. Camarote Vitrine, dias 10, 11, 12 e 15 de fevereiro. Você não vai ficar de fora, vai? F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. 13h57. Meu amigo Petrônio Torres, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe 10 mil pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 13h58, tem recadinho da Juliana. Fala, Minha Ju. gente, tá chegando, sabe o quê? Folia de rua, festa, pré-carnaval em João Pessoa. E olha só, que notícia legal. O Camarote Vitrine tá preparando uma super estrutura, viu? Para você aproveitar as suas prévias carnavalescas com segurança, com conforto e com uma vista privilegiada para a avenida. O Camarote foi um sucesso, se consagrando o melhor da avenida e já está nos seus últimos ingressos. O sábado, dia 11, já está esgotado, viu? Sábado, dia 11, já está esgotado. O restante dos dias, sexta, domingo e quarta, já está pertinho de acabar. Ó, o Camarote conta com Open Bar de Beats, Brahma Duplo Malte e drinks da Preciosa do Vale. Também conta com vista privilegiada para a avenida, segurança especializada, 3 atrações por noite, tenda eletrônica, um salão com maquiadores, praça de alimentação e Wi-Fi. Funcionará do dia 10 ao dia 15 de fevereiro, a partir das 18 horas. A Pop, viu, minha gente? Vai estar lá todos os dias com transmissão ao vivo. É carnaval, meu povo! Só vai dar o rei do camarote, o Pepa Torres, pelo que eu tô vendo. São 13h59. Ficou uma pergunta do nosso ouvinte Rafael Jaboru para Dr. Cláudio, mas é só trazer uma informação rapidinha, Petrônio Torres, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou que vai indicar o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro para liderar, para coordenar um grupo de trabalho que vai analisar a reforma tributária. Aguinaldo Ribeiro, que já foi relator do primeiro projeto, que Arthur Lira acabou engavetando, mas agora, como o governo mudou, o projeto vai ser... Engavetou a pedido do capitão Bolsonaro. Capitão Bolsonaro, né? Muito bem, 14 horas, doutor Cláudio Diniz. E aí, o Botafogo merecia ser punido ou não, doutor Cláudio? É bom que se diga, Fábio, e respondendo a Rafael, que qualquer punição ela depende de uma prévia denúncia, né? Eu não conheço, à época eu não fazia parte do STJD, não conheço a movimentação
desse fato em relação à processualística, se houve realmente uma denúncia formal contra o Botafogo, ou contra quem quer que seja. Eu me recordo do fato, do escândalo que foi, mas assim, eu não tenho conhecimento de quem foram os denunciados. A gente escuta falar que um ou outro dirigente foi denunciado, e alguns tiveram penas, mas ainda estavam pendentes de revisão através de recursos. Me recordo de um caso até de um dirigente de Campina Grande. Mas assim, é preciso que a gente tenha a responsabilidade de falar aquilo que você tem o devido conhecimento. Então, você não posso aqui chegar e dizer, deveria o clube tal ou o clube tal ser penalizado se não houver um devido processo legal, com direito à ampla defesa e contraditório. É assim que funciona na dinâmica processualística do país e também em relação ao direito esportivo. Doutor Cláudio, eu me recordo que o 13 Futebol Clube chegou uma época que chegou a acionar a Justiça Comum para se manter na terceira divisão, Isso. para subir, foi algo assim. E todo mundo dizia na época, pronto, o 13 agora... Para se manter na Série C. Para se manter na Série C. O 13 agora se ferrou com a CBF, porque o caminho é a justiça desportiva. Por que os clubes precisam não recorrer à justiça comum e sim à justiça esportiva? Há uma obrigatoriedade em função legal de que os clubes eles devam, porque nós temos uma legislação própria do CBJD. E o Regulamento Geral das Competições é o que rege aquela competição, aquela determinada competição. Então, se você não esgota a instância administrativa desportiva, que é o fórum legal para o debate desses processos, e ao atropelar essa dinâmica, você procura o Poder Judiciário, você está afetando diretamente a legislação que você aceitou, que você assinou, que você apôs a sua assinatura e em seguida você tornou aquelas regras inócuas, ilegais e ilegítimas, de modo que a ausência dessa postulação diretamente no âmbito desportivo, ela faz com que a equipe, o time, ele transgrida uma regra legal que está aposta na nossa legislação vigente. Guardadas as proporções, doutor Cláudio, é o caso, nós temos uma justiça eleitoral. A justiça eleitoral, então, na época da eleição, se recorre à justiça eleitoral, Isso, né? claro. Depois que se esgota tudo lá e pode-se chegar até ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma legislação específica, que é o nosso STJD, está lá esculpido todas as condições e regras, que é uma legislação federal. E como eu falei, o Regulamento Geral das Competições, você só entra com qualquer recurso desse baseado ou numa transgressão a uma norma, a uma regra contida no CBJD, ou em relação ao Regulamento Geral das Competições. Você não entra por conta de uma ação ou um fato normal da vida civil. Você entra baseado num fato ocorrido no direito desportivo. De modo que a gente precisa disciplinar direitinho o que é uma coisa e o que é outra, e os clubes devem obedecer aquilo que assinaram e aquilo que está na legislação. Eu tenho mais uma para fazer, viu, Pepa? O STJD? Sim. Nós estamos hoje com a sede no Rio de Janeiro, né? Na Avenida Uruguaiana, número 55, 10º andar. É onde nós realizamos os nossos julgamentos. É um prédio, são 2 auditórios, onde se reúnem todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia uma comissão julga. Então você mora lá, no Rio de Janeiro? Não, eu estou toda semana indo para o Rio. Toda semana. Ano passado eu fui 29 vezes ao Rio de Janeiro, fora as minhas viagens particulares. Mas assim, a trabalho do STJD eu fui 29 vezes. E por semanas eu fico, às vezes tem um evento, eu também trabalho num escritório de advocacia no Rio de Janeiro e permaneço algum tempo por lá. Ô Cláudio, o STJD é uma instituição sem fins lucrativos. Tem remuneração? Vem de onde? Não tem? Quem é que mantém o STJD? O STJD ele recebe recursos da CBF. Da CBF. As nossas despesas são custeadas pela CBF, claro que são valores remetidos para o STJD, e aí o STJD, através dos seus mecanismos administrativos, por exemplo, eu vou viajar, hoje é quarta, né? Se eu desejar viajar amanhã, eu mando agora um e-mail para o STJD, o STJD emite as minhas
passagens, e aí eu já recebo imediatamente, vou para o aeroporto, vou voar. Se eu tiver despesa de Uber, de restaurante, eu só faço passar essas despesas para ele, eles custeiam todas as nossas despesas. Doutor Cláudio, por muito tempo, futebol, CBF, era sinônimo de corrupção. A gente viveu momentos terríveis, com presidentes, Ricardo Teixeira foi afastado, Marco Polo, esse recentemente Marim Marim e Caboclo. Caboclo não foi nem tanto por corrupção, foi a história do assédio, enfim. A gente pode dizer hoje que a gente está com a CBF tranquila, quem tinha que ser afastado do futebol já foi? O baiano é bom, presidente? O presidente é gente boa. O presidente é gente boa e conduz com muita seriedade a CBF. Eu acho que a gente está passando por um processo de mudança no mundo inteiro, né? Se fala dessa coisa da corrupção como um problema endêmico na sociedade, não só no futebol, mas na vida comum das pessoas. Em relação à CBF, claro que o presidente Edinaldo ele tem buscado realmente com muita seriedade. Eu vejo diariamente as ações da presidência e vejo que ele trabalha com contenção de despesas, trabalha fazendo com que todo mundo enxergue que é importante para o futebol que a gente tenha uma entidade com uma governança, com tranquilidade, para que as gerações futuras elas possam refletir isso que está acontecendo hoje. É a mesma coisa que a gente... Quem é que não lembra dos escândalos que nós tivemos na Federação Paraibana de Futebol? E agora, bem recentemente, na reeleição da presidente Michele, praticamente foi unanimidade. Isso reflete, obviamente, o caráter de observação, de governança, né, de compliance. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso que a gente precisa parabenizar, porque tem mudado. E eu acredito, sabe, Fábio Petroni, que doravante nós vamos colher esses frutos que são bem recentes e que a gente vai começar a ver. Eu observo, por exemplo, o Campeonato Paraibano. Tem muita coisa para avançar ainda, tem muita coisa para melhorar. Mas, obviamente, o que já foi para o que é, nós avançamos já há milhões de anos-luz. O que você escuta nos bastidores sobre o futuro técnico da seleção brasileira? Um europeu mesmo? JJ é o homem? Eu particularmente, não acredito. Pelo que eu escuto... Não acredito em quem? Jorge Jesus ou um europeu? Não, num europeu ou num estrangeiro na seleção brasileira. Há uma resistência muito grande dos conselheiros auriculares de que o Brasil tetracampeão mundial, pentacampeão mundial, não aceitaria essa coisa de você ter um comandante que não seria da pátria-mãe. Eu tenho escutado muito isso. Mas, sim, claro que as coisas... no futebol, você olha para o céu e vê uma nuvem, daqui a pouco você olha de novo, a nuvem desapareceu. Já que o senhor escuta muita coisa, e dos brasileiros, tem algum mais badalado? Não, tem muitos nomes aí que são ventilados e com muita força. O próprio Dorival é um nome que se comenta muito, e nos bastidores se comenta também de algum ex-atleta que pode assumir. Não se surpreendam se esse nome que ainda está jogando venha a ser um dos nomes cotados para a seleção brasileira. É um nome que está jogando na Copa do Mundo, deu um show e estão observando. Então não se surpreendam. Ele é rubro-negro. Eu não vou dizer não porque eu não tenho... Joga na lateral esquerda, joga no mais querido. Felipe Luiz? Felipe Luiz. Não, mas eu acho que o Dr. Cláudio falou que teve na Copa do Mundo. Não, comentando. Ele comentou para a Globo. E o sonho de Felipe Luiz é ser treinador de futebol. Ele já tem um curso, ele se prepara para isso, né? Já fez o curso na Europa. Eu não vou dizer o nome, mas o que se fala é que pode ser um jogador que atua no futebol brasileiro, que tem muita experiência, que poderia assumir essa difícil missão. Não é uma missão fácil, né, Petroni? Você ser treinador de praticamente 215 milhões de brasileiros, onde cada um tem sua equipe na ponta da língua e nunca uma convocação ou escalação agrada. É difícil. O Esmeraldo tá chutando errado. É branco. Branco não é mais jogador de futebol. É atual, viu, Esmeraldo? E você vai ter que engolir se for o Felipe Luiz. Pepa, satisfeito? Tranquilo, uma aula de futebol, né? Rapaz, bacana demais a gente saber que tem um paraibano ocupando um cargo tão importante, Souto, né? Maior também é do Marquito com muita galhardia, com muita satisfação, é o nosso procurador lá na 3ª comissão, é um ilustre paraibano também que faz parte
dessa play de amigos que estão conosco na função de procurador e a nossa função de julgador, né, de auditor. O procurador ele está lá, recebe a denúncia, oferece, recebe as súmulas, melhor dizendo, oferece a denúncia e essas são entregues às comissões para julgamento. É assim que funciona. Mas Marquito é uma figura excepcional. Se estiver nos ouvindo, eu quero levar um abraço, tentar mais tarde encontrá-lo para bater um papo e colocar as ideias em ordem. Doutor Cláudio, muito obrigado pela sua presença em estúdio aqui no F5. Bom demais saber que o senhor goza da amizade do nosso comandante Rui Dantas. Pedir desculpa em nome deles, pelo fato dele não estar presente hoje no programa, está em Brasília representando a ABRAP, ele que é vice-presidente da ABRAP, da associação que congrega as agências de publicidade do país todo. Agradecer ao nosso amigo parceiro Fábio Henrique por ter intermediado a sua vinda aqui. E eu quero já lhe fazer um pedido aqui. Quando tiver uma definição desse jogo do Flamengo, manda pra gente em primeira mão pra gente dar o furo aqui, viu? Obrigado mesmo e parabéns e sucesso lá no STJD. Muito obrigado a você, Fábio. Muito obrigado a Petrônio, Juliano, aos diretores da emissora, destacando o nosso amigo Rui Dantas, que eu tenho uma grande e longeva amizade, e colocar à disposição. Acredito que tenha conseguido passar um pouco desse trabalho que a gente realiza lá, de julgamento desse grande número de pessoas e de entidades que congregam o direito esportivo brasileiro. E, claro, para nós também é motivo de muita alegria, de muita satisfação, como eu disse, poder, como paraibano, sertanejo, estar num tribunal a nível nacional, e esperamos poder ficar mais um bom tempo lá para poder manter essa vaga da Paraíba, do Nordeste, lá no STJD. De modo que quero agradecer, me colocar sempre à disposição da emissora, dos ouvintes, para que a gente possa, em outra oportunidade, voltar e passar mais outras informações a respeito do futebol, a respeito do esporte que todos gostam, admiram e acompanham. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado. Agradecer também a sua esposa, como é o nome dela? Videnise. Videnise também está aqui presente. Bom demais recebê-los aqui. Pepa, a palavra final é que fica, viu, Petrônio? Para encerrar em ritmo de futebol, já que o assunto abordado foi futebol, a legislação, o STJD, que é o STF do futebol, começou já o sorteio da Copa do Brasil. Sim. Botafogo e Campinense estão no páreo aí, né? Vamos disputar a Copa do Brasil esse ano. Ao todo, a CBF vai distribuir 420 milhões. Somente. O campeão recebe 70 milhões. O ano passado foi 50, né? Foi. Esse ano é 70. Primeira fase, Botafogo e Campinense recebem 750. Se passarem para a segunda fase, 900 mil. Se passarem para a terceira fase, 2 milhões e 100. Se chegar às oitavas, já bota no bolso 3 milhões e 300 mil. É dinheiro, viu? Ajeitaria Botafogo e Campinense. Com esse time do Botafogo mesmo, não vai não, viu, Pedro? Se não acho mudar, complicado. doutor Alexandre, se não mudar... Boa tarde, né, Pepa? Boa tarde, vamos embora. Um abraço. Só agradecer ao meu amigo Manuel Raposo, mandou aqui pra gente a última edição da revista A Tribuna, a revista dos municípios Tribuna. Também a Sandro Galvão, que é o... Sandro Galvão, que é cadê a minha carteirinha da CEP, Sandro Galvão? Não chegou ainda. E é Sandro que manda pra você? Sandro é o Relações Públicas da CEP. Da CEP, da revista Tribuna. Hoje eu tô com moral com você. O presidente Ailton Cavalcante já mandou a minha, viu? Tô brincando, mandou ainda não. Gente, obrigado demais pela audiência de hoje. Dizer pra você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas, com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe no comando do Hora H. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura da Pop vai estar com você. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo.